Hoje, dia da independência do Brasil, foi um grande dia. Sabe por quê? O Bolsonaro estava planejando politizar o dia da independência. Ele começou a colocar memes, até falei no meu último vídeo, começou a colocar memes nas redes sociais, criou uma hashtag Aglomera Brasil para ver se ele conseguia fazer do desfile de 7 de setembro, que não ia ter desfile militar, mas ia ter teve uma cerimônia, teve a Esquadrilha da Fumaça, um evento lá. Ele queria fazer desse evento um grande evento pró-Bolsonaro e mostrar que ele tem algum apoio popular. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que, primeiro, o evento dele fracassou completamente. E segundo, o Lula resolveu fazer um discurso, fez um discurso muito bem feito. Ó, eu sou um grande crítico da comunicação da esquerda, mas olha, o discurso do Lula hoje irretocável em todas as áreas, inclusive a edição, a maneira como foi feito o marketing, tudo irretocável. E o Lula falou para o povo e falou de fato como se ele fosse o presidente. O discurso do Lula ficou na capa da maioria dos grandes portais do Brasil, praticamente a tarde inteira, só saiu da capa quando entrou do Bolsonaro, e aí a capa era uma capa criticando o discurso do Bolsonaro, porque o Bolsonaro falou por 2 minutos e meio, 3 minutos, e falou sobre as guerras que o Brasil ganhou e falou sobre... E entre essas guerras ele citou que o povo brasileiro nos anos 60 se insurgiu contra o comunismo, ainda foi lá e passou pano para a ditadura militar, usou aquela balela da extrema-direita. Quer dizer, o Bolsonaro faz um discurso de 7 de setembro pequenininho, murcho como ele é, e o Lula faz um grande discurso de um estadista. Eu vou mostrar aqui trechos desses discursos, as melhores partes desse discurso, e falando... Não só que ele é contra o teto de gastos, ele se colocou, olha só, isso é muito importante, falou, temos que acabar com o teto de gastos, que é a grande discussão entre os economistas hoje em dia, e se colocou como candidato em 2022, não exatamente com essas palavras, mas o fato do Lula falar, me coloco à disposição para o Brasil mudar e voltar para o caminho certo, que é uma coisa que até eu sempre falo aqui, o Brasil tem que voltar para o caminho certo, voltar até progresso, ó, na bandeira está ali ordem e progresso, precisamos voltar para o progresso. O Lula, quando ele se coloca à disposição, ele acende uma chama de esperança no coração de milhões de brasileiros que veem nele o grande salvador, a pessoa que tem condições de ganhar do bolsonarismo, do lavajatismo, de qualquer tipo de direitismo tosco que está aí saqueando o Brasil hoje. O Lula tem todas as condições de ganhar isso. E olha, o discurso dele foi irretocável. É muito raro eu, Thiago, assistir a alguma fala de alguém por 10, 15, 20 minutos e eu falar assim, caramba, eu concordo com tudo o que essa pessoa falou. É irretocável, eu não mudaria nada, eu não acho que está errado esse ponto, nem esse. Eu sou uma pessoa que faço várias críticas aos governos do PT, mas são críticas na estratégia dos governos. Agora, o que os governos fizeram é tudo inquestionável. O Brasil era uma republiqueta depois do governo do FHC e devia para o FMI, era praticamente governado pelos interesses do mercado financeiro, e o Lula e depois a Dilma levaram o Brasil a ser a 5ª maior economia do mundo, tiraram o Brasil do mapa da fome, tiraram 40 milhões de pessoas da miséria e fizeram o Brasil ser respeitado no mundo inteiro. Tem até vídeo do Obama em 2008, numa reunião do G20, ele pega o Lula pela mão e fala, esse cara é o político mais popular do mundo, porque ele é boa pinta. O Obama lá, bajulando o Lula. Hoje temos o Bolsonaro, que ele que bajula o Donald Trump. Então, no dia da independência do Brasil, a estrela que brilhou foi a estrela do Lula. E olha só como a esquerda está melhorando nas redes sociais. Faz algum tempo o Bolsonaro falou que ia bater num repórter que fez uma pergunta para ele. Em vez da esquerda fazer o que fazia antes, que era ficar, olha o que o Bolsonaro está fazendo, ditador, ditador, o que a esquerda fez? Começou a repetir a pergunta. Inclusive em um dos nossos painéis LEDs do Plantão Brasil, que está em Floripa, a gente faz a pergunta, ô Bolsonaro, o que são esses 89 mil reais do Queiroz para Michele? Quer dizer, a esquerda conseguiu pegar a pauta que o Bolsonaro queria, que era, Bolsonaro tá xingando o repórter, que é uma pauta que para ele é boa, pros dele é bom, os apoiadores dele adoram, e transformou, e colocou na pergunta, a pauta virou a pergunta, e os 89 mil do Queiroz. E agora na independência, no dia da independência do Brasil, quando o Bolsonaro queria que a pauta fosse, olha, manifestações pró-Bolsonaro em Brasília, milhares de pessoas, ele inclusive tentou colocar no Twitter dele, ele coloca umas imagens com um ângulo bem fechado para parecer que tá cheio de gente, ele edita o áudio para parecer que tá muito alto e tudo mais, ele queria que fosse isso, essa impressão que desse no 7 de setembro, que a mídia fosse falar, olha só quanta gente com o Bolsonaro, mas as 20 mil pessoas que ele esperava
não deu nem 300 pessoas lá no 7 de setembro do Bolsonaro, e para piorar, a mídia inteira falando do discurso do Lula. Foi capa no UOL, e a UOL é o site mais visto do Brasil, foi capa no UOL, foi capa na Folha, foi capa no Estadão. Só a Globo, que censura o PT, só a Globo é que não mostrou, né? E aí depois, quando tirou o Lula, colocou o Bolsonaro, as abobrinhas do Bolsonaro. E agora você aí com partes do discurso do Lula, para quem não tiver visto ainda. E só uma coisinha, se você quer ver Lula 2022, se você é contra o desgoverno, curte o vídeo e se inscreve no canal. É um segundinho de graça se inscrever e vamos fazer oposição para o Brasil voltar ao caminho certo, para voltar aos trilhos. Com quase 130 mil mortos e mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, despencamos em uma crise sanitária, social, econômica e ambiental nunca vista. Mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras acordam todos os dias sem saber se seus parentes, amigos ou eles próprios estarão saudáveis e vivos à noite. A esmagadora maioria dos mortos pelo coronavírus é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis que o Estado abandonou. Cada um desses mortos que o governo federal trata com desdém tinha nome, sobrenome, endereço. Tinha pai, mãe, irmão, filho, marido, esposa e amigos. Dói saber que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras não puderam se despedir de seus entes queridos. Eu sei o que é esta dor. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Os governos que emergiram do golpe congelaram recursos e sucatearam o Sistema Único de Saúde, o SUS, respeitado mundialmente como modelo para outras nações em desenvolvimento. E o colapso só não foi maior ainda graças aos heróis anônimos, as trabalhadoras e os trabalhadores do sistema de saúde. O Conselho Monetário Nacional acaba de anunciar que vai sacar mais de 300 bilhões de reais dos lucros das reservas que nossos governos deixaram. Seria compreensível se essa fortuna fosse destinada a socorrer o trabalhador desempregado ou a manter o auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia. Mas isso não passa pela cabeça dos economistas do governo. Eles já anunciaram que esse dinheiro vai ser usado para pagar os juros da dívida pública. Nas mãos dessa gente, a saúde pública é maltratada em todos os seus aspectos. A substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta do iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos postos-chave. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e o seu povo: abrir mão da soberania nacional. A submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos. Instituições centenárias, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, que se confundem com a história do desenvolvimento do país, estão sendo esquartejadas e fatiadas ou simplesmente vendidas a preço vil. Bancos públicos não foram criados para enriquecer famílias. Eles são instrumento do progresso, financiam a casa do pobre, a agricultura familiar,
as obras de saneamento e a infraestrutura essencial ao desenvolvimento. Se olharmos para o setor energético, veremos uma política de terra arrasada igualmente predadora. Depois de colocar à venda por valores ridículos as reservas do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Venderam a distribuidora e os gasodutos foram alienados. As refinarias estão sendo esquartejadas. Quando só restarem os cacos, chegarão as grandes multinacionais para arrematar o que tiver sobrado de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. O desmanche não termina aí. O furor privatista do governo pretende vender na Bacia das Almas a maior empresa de geração de energia da América Latina, a Eletrobras, uma gigante com 164 usinas, 2 delas termonucleares, responsável por quase 40% da energia consumida no Brasil. A demolição das universidades, da educação e o desmonte das instituições de apoio à ciência e tecnologia, promovido pelo governo, são ameaça real e concreta à nossa soberania. Um país que não produz conhecimento, que persegue seus professores e pesquisadores, que corta a bolsa de pesquisa e nega ensino superior à maioria de sua população, está condenada à pobreza e à eterna submissão. A obsessão destrutiva desse governo deixou a cultura nacional entregue a uma sucessão de aventureiros. Artistas intelectuais clamam pela salvação da Casa de Rui Barbosa, da Funarte, da Ancine. A Cinemateca Brasileira, onde está depositado um século da memória do cinema nacional, corre o sério risco de ter o mesmo destino trágico do Museu Nacional. Eles nunca se conformaram em ver o Brasil como um país independente e solidário com seus vizinhos latino-americanos e caribenhos, com os países africanos, com as nações em desenvolvimento. Aí está a raiz dos processos armados contra mim, da minha prisão ilegal e da proibição da minha candidatura em 2018. Processos que agora todo mundo sabe contaram com a criminosa colaboração secreta de organizações de inteligência norte-americanos. Ao tirar 40 milhões de brasileiros da miséria, nós fizemos uma revolução neste país, uma revolução pacífica, sem tiros nem prisões. Abandonaram uma política externa altiva e ativa, em favor de uma submissão vergonhosa e humilhante. Este é o verdadeiro e ameaçador retrato do Brasil de hoje. Tamanha calamidade terá que ser enfrentada com um novo contrato social que defenda os direitos e a renda do povo trabalhador. Minhas amigas e meus amigos, minha longa vida, aí incluídos os quase 2 anos que passei em uma prisão injusta e ilegal, me ensinou muito. Mas tudo que fui, tudo que aprendi, cabe num grão de milho se essa experiência não for colocada a serviço dos trabalhadores. Jamais haverá crescimento e paz social em nosso país, enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Não podemos admitir que nossa juventude negra tenha suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer comprar comida. É nessa hora que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Victor Hugo, escrito há 1 século e meio, e que todo trabalhador deveria levar no bolso, escrita em um pedacinho de papel para jamais esquecer. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. Vamos juntos reconstruir o Brasil. Ainda temos um longo caminho a percorrer juntos. Fiquem firmes, porque juntos nós somos fortes. Viveremos e venceremos.